Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Antes de continuar, eu quero convidar todos vocês a estarem me seguindo no segundo canal Bíblia Falada Mari Garcia e divulgando para os seus amigos, para que eles possam ler as Escrituras através da voz narrada. E dessa forma estarão sendo alimentados da Palavra de Deus, de um alimento vindo da parte do Senhor. Além disso, nós estamos lançando a plataforma Abba Play. Eu convido todos vocês a visitarem abaplay.com.br e acessarem esta plataforma, que não tem censura do sistema das redes sociais em cima dos conteúdos. Ou seja, tudo aquilo que você não consegue ouvir aqui no YouTube ou em outras plataformas, nós estamos colocando com muita excelência vídeos, documentários, séries. Futuramente vamos ter filmes cristãos, vamos ter conteúdos infantis, todos em uma plataforma só, que o Senhor nos direcionou para que nós lançássemos, chamada Abba Play. Abba com 2 Bs. Play, play.com.br. Então eu te convido a estar acessando e fazendo parte desta família Abba Play. Um será levado, o outro será deixado. Nesse vídeo falaremos um pouco sobre estas passagens bíblicas. Em uma de suas parábolas, Jesus compara a vinda do Filho do Homem com o dilúvio de Noé, dizendo assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. A análise textual nos indica que os que foram deixados são os que se salvaram e os que são levados são os que se perderam, assim como no dilúvio. É uma passagem bíblica onde existe muita confusão e dúvidas. Portanto, explicarei um pouco sobre a minha concepção sobre quem será levado, quem será deixado, qual o contexto desta passagem bíblica. Então, todos os textos lidos como referentes ao arrebatamento secreto da igreja possuem no seu contexto um quadro muito maior da vinda inesperada, porém gloriosa e visível em todo o mundo de Jesus Cristo. Em Mateus 24, Jesus está exemplificando para os seus discípulos a respeito do dia e a hora da sua vinda. Então ele faz uma analogia, como muitas vezes ele o fazia, sobre os dias da sua vinda comparados aos dias de Noé. E no versículo 40 diz assim: 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Será isso o arrebatamento secreto? 2 motivos me levam a pensar que não. Essa passagem segue após os versos 30 e 31 que falam da visibilidade mundial da volta de Jesus. Portanto, ele ocorre após a vinda gloriosa que esses textos têm lugar. E em segundo, a comparação que Jesus faz imediatamente antes é com o dilúvio. E esse é um dado importante para que você possa entender esta passagem. Veja na sua própria Bíblia. Ele fala assim, que assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, os homens não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Note que os que foram levados pelo dilúvio são aqueles que se perderam. E aí ele finaliza: do mesmo modo, em minha vinda, um será tomado e o outro deixado, ou seja, um será levado como os antigos foram levados pelo dilúvio, e o outro será deixado como foi deixada a família de Noé. Logo, a análise textual nos indica que os que são deixados são os que se salvam, e os que são levados são os que morrem.
Veja com calma na sua Bíblia e verá que é isso mesmo. Este verso muitas vezes é analisado no contexto de arrebatamento, mas será que ele está falando realmente disso? Quem é este que será levado? E será levado para onde? Voltando no texto, lemos assim, Mateus 24, versículo 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Esse versículo os levou a todos. Levou para onde? Aqui, a palavra de Deus está dizendo que os levou para a morte. São os que estavam fora da arca de Noé. Aqui a palavra levados indica que foram mortos e não que foram arrebatados e salvos, como alguns confundem por aí. Então, aqueles que foram levados foram mortos e aqueles que foram deixados foram os que sobreviveram dentro da arca. Isso porque quando Jesus vier, na sua volta, cairá a ira de Deus sobre os seus inimigos, os marcados pela besta. Então aqui, queridos, após a vinda de Jesus, em Mateus 24, Jesus está falando que, assim como nos tempos de Noé, um será levado e o outro será deixado. Os que serão levados pela ira de Deus, serão levados pela morte através da ira de Deus. Após isso, ressuscitarão primeiro os mortos, depois nós, os vivos em Cristo. Em corpos celestiais estaremos com Cristo Jesus arrebatados e aí sim a ira de Deus cairá sobre a terra. E é aí que entra este versículo de Mateus 24, onde os que serão levados pela ira de Deus e os que serão deixados, assim como Noé, estarão dentro desta arca e serão deixados, não serão levados pela ira de Deus. Então a ira de Deus ocorrerá após Jesus voltar e se ajuntar com os seus nos ares. E após isso, trará destruição e morte. Os filhos de Deus não são destinados para a ira. Lucas 17, a partir do versículo 26, diz assim: Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. Eu digo a vocês, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. E aqui vem a resposta de Jesus. Ele respondeu: Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Então aqui, queridos, a resposta de Jesus não é aonde? No arrebatamento, nos céus, mas ele está falando sim sobre a ira de Deus que cairá sobre os homens. Em Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 14, nós temos 2 tipos de colheita de Deus. A primeira, a colheita da salvação dos seus, e a segunda, a colheita para a ira de Deus. E diz assim: Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. E ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz, aquele que estava sentado sobre a nuvem: Tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura e chegou a hora de colhê-la.
Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então aqui nós temos a menção sobre a primeira colheita dos escolhidos para a salvação. No versículo 17 continua: outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha foice afiada: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Aqui a menção ao derramamento da ira de Deus, ou seja, a segunda colheita. Em 1 Tessalonicenses 5:9 diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Seremos arrebatados antes da ira de Deus, e não antes da tribulação. Em Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 17, diz assim: vi um anjo que estava em pé no sol, e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Fazendo menção aqui novamente à ira de Deus, que cairá sobre aqueles com a marca da besta. Esses são os que serão levados, ditos lá por Jesus em Mateus 24. Esses são os que serão levados pela ira de Deus. Então, espero que tenha esclarecido um pouco as suas dúvidas. Ficamos por aqui. Deus abençoe e até o próximo vídeo.